E olha que legal, né? A gente está na aula 69, falamos que íamos voltar lá na número 1, né? Para a gente rever o assunto, saber o quão é importante a gente entender quais os conteúdos que mais caem no Enem em matemática, porque a matemática é 1/4 da prova, 45 questões são só de matemática, então não tem jeito, não tem choro nem churumela que a gente precisa se preparar para esse dia. Aula 69, top 5? Top 5 do Enem. E aí, às vezes, né, o aluno não consegue se localizar com essa ideia. Quando nós, professores aqui, destacamos para vocês o top 5 do Enem, os 5 assuntos que mais caem, tem uma função principal, que é avisá-los que desses 5 conteúdos aqui, nós teremos na prova pelo menos, né, 20 e tantas questões tá quase envolvendo 30. Elas, quase 30 questões. Que as outras 15, vamos dizer, que são São 45, são outros isso. temas, outros assuntos, né? Não que os demais não caiam, a gente já disse. Até quando a gente está falando de falar, trigonometria, tem uma ou duas, a gente já vai dizendo mais ou menos, né? Agora, esses 5 temas aqui, gente, é um abraço para o gaiteiro, porque pode ter certeza que vai cair. Nós não vamos nem longe, tá? Nós temos 32 aulas por unidade. Não, vocês no caso são 20, não, 30, né? Não, 72, 20 e tantas aulas por unidade. Nós não cobramos na prova todas as aulas, todos os conteúdos, porque a gente vê aquele que é mais importante, aquele que vocês têm que aprender. É assim que o Enem faz. Então, quando falamos do top 5, estamos avisando a vocês que nesse período que se aproxima do Enem, esses são aqueles que vocês precisam dar aquele gás. Se tem dúvida em algum deles, dá o gás neles, porque com certeza a prova vai ser recheada desses conteúdos. Olha aí que legal. Então, sem mais delongas, né, sem perca de tempo, vamos iniciar nossa aula, que nós vamos ficar entre o top 5, o tópico, né, o assunto, e a gente resolve uma questão. O assunto, a gente resolve uma questão. Beleza. Mais ou menos como foi a aula 1.1, certo? Vamos em frente, então. No matemática do top 5 do Enem, são os conteúdos que mais caem no Enem. E, claro, com as questões também, tá bom? Beleza. Falando desse início todo, lembra disso? Então, a estrutura da prova do Enem é dividida em 4 etapas. Bom, sendo que nós temos ciências humanas e suas tecnologias. Quem compõe ciências humanas? História, geografia, filosofia e sociologia. Temos linguagens. Isso aqui é o primeiro dia. Língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes e educação física. Junto com esses 2 tópicos, nós temos um acréscimo no tempo, pois vocês precisam fazer a redação. Depois certo? disso, segundo dia, a gente vai ter as ciências da natureza e suas tecnologias, compondo química, física e biologia. E claro, lá vem ela, tão linda quanto matemática sozinha. É uma área do conhecimento exclusiva e, claro, né, com 25% da prova, atendendo aí a 45 questões das 90 do segundo dia. Então, quando a gente tem 90 questões, 45 de matemática e 45 de naturezas, né, das ciências da natureza. Então, aqui, só que aqui se subdivide, né? 15 de química, 15 de física, 15 de biologia. E aqui nós somos sozinhos nessa parada, tá bom? Mas é claro, né? Não vamos ficar apavorados. Não, até porque nós deveríamos ter ficado assim na primeira aula de matemática, quando, né, se tivesse, que eu acredito que não tinha nenhum desavisado com relação ao Enem, até porque nós, no primeiro ano e no segundo ano, ressaltamos a importância do Enem. Vocês estão sendo acompanhados, né, por um material muito bom do Revisa Enem. Então, esse suporte vocês já têm. Mas, de repente, eu não consegui ainda encaixar o que nós colocamos aqui. São 2 dias, 4 tópicos diferentes, mais a redação. E desses tópicos, 25% é matemática. O professor Maurício não está ficando tonto, não? Labirintite atacado. Eu não estou olhando. Não estou nem prestando atenção. Estou desviando o olhar para outro lugar. Mas não ficamos desesperados, porque nos preparamos para isso, né? 3 anos aí, a galera aqui, os professores Lúcio e Maurício, desenvolvendo técnicas, desenvolvendo macetes, desenvolvendo questões com vocês. Eu acredito que está tudo muito bem encaminhado. Perfeito. Mas agora, claro, é bom falar um pouquinho da prova, né? Então, quando a gente fala ali, ó,
da matemática no Enem é isso aqui, interpretação de texto. Toda questão tem que ser lida com muita atenção. Passou o tempo que interpretação de texto era coisa de língua portuguesa, né? Passou o tempo. Hoje em dia, interpretação de texto está em todas as áreas do conhecimento. Raciocínio lógico, aí Fui sim, lendo né? A questão, coisa nossa. Que entendendo o que eu estou lendo. Raciocínio lógico não é aquele, né? Claro que nós temos uma área de estudos que faz lá as implicações, mas aqui no Enem, o raciocínio lógico é aquele de eu estou lendo, já estou encaixando, opa, aqui é multiplicação, aqui é uma geometria, aqui é gráfico, aqui é porcentagem. Isso é raciocínio lógico dentro das provas de matemática. Matemática básica, ou seja, as 4 operações, vai ter que desenvolver questõezinhas mínimas ali de potenciação, regra de sinal, isso aí precisa saber, gente, não tem como escapar dessa. E aí ficamos com o principal aqui, né? Análise de gráficos e tabelas, que é o que a gente sempre disse para vocês, não cai no Enem, despenca. Então vem com tudo, vai vir nas questões de biologia, vai vir nas de geografia, vai vir nas de física, vai vir em química. Então análise de gráficos e tabelas vem até na redação, vem até na redação e nós mostramos. Vocês viram que é verdade. Então, com a análise de gráfico e tabelas, das 45 questões do Enem, mais ou menos de 2023, 13 tinham gráficos ou tabelas, ou seja, um percentual de quase 30%. Isso sim é relevante, né? Então a gente precisa se atentar ao que de fato é importante, tá bom? Beleza. E que comece a magia dos números, né? O tempo passou, continua passando, mas de todas as aulas que a gente tinha de 72, já estamos na 69. Então é hora da gente lembrar com vocês, recordar os 5 assuntos que mais caem no Enem. Vamos lá? Começamos assim, então, na telinha com o 5º lugar. E o 5º lugar vem com... proporcionalidade, regra de 3, razão e proporção. Lembrando que agora, né, nós passamos esse período ali preparando aula, olhando material, e nós observamos que, como a banca é a Sebrasp, então nós fizemos o ajuste de acordo com a banca. Né? Então, de acordo com a Sebrasp, esse é o top 5 do Enem. O assunto que cai muito na prova, olha só aqui, ó, proporcionalidade, regra de 3, razão, proporção, que no problema tem que, antes de ser resolvido, ser entendido. E para eu entender, eu tenho que ler, interpretar. Presta atenção, porque agora é hora, a gente vai falar qual é o assunto, depois a gente vai dar uma revisadinha nos mapas mentais e partir solução com alguma questão, tá certo? Então, de proporcionalidade, regra de 3, razão, proporção, olha lá. Na telinha, vamos lá. Então, a gente tem aí, falando de razão e proporção, primeiramente razão, o que é? Razão é a divisão entre duas grandezas, não é? Uma fração. Uma fração. E aí, quando a gente iguala duas frações, a gente tem uma proporção. Ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E é onde a gente faz aquela questão de multiplica cruzado e tudo mais. Na regra de 3, existe a direta e a inversa. Falando da regra de 3, simples, mas também temos a composta. A regra de 3 simples é aquela que envolve duas grandezas. Beleza. Como assim, duas grandezas, professores? Por exemplo, área e tempo. Isso. Né? É velocidade e tempo, quantidade de farinha de trigo e pão, quantidade de leite e queijo. Teve duas grandezas, somente nós temos a regra de 3 simples. Isso, e a gente pode multiplicar diretamente, que aí a gente multiplica cruzado, e inversamente multiplica na linha. Por quê? Porque já está invertido, então não precisa mais multiplicar cruzado. Beleza. E aí a gente vai analisar se as grandezas são diretas ou inversas, fazendo aquele assunto, né? Uma coisa aumenta, a outra diminui. Queijo, vamos fazer o queijo, né? Se eu aumentar a quantidade de leite, eu vou produzir mais queijo. Mais leite, mais queijo, Isso. direta. Agora, se eu estou fazendo uma obra, eu contrato 2 pedreiros, vai determinar tempo, né? Isso. Se eu contratar 4 pedreiros? Vai ser mais rápido. Mais rápido, né? Então, inversa. Perfeito. Aumenta o número de trabalhadores e diminui o tempo. Vamos de regra de 3 composta, então. Aí é 3 ou mais grandezas. Aqui mesmo. Número de pedreiros, horas por dia e comprimento, né? De determinado... Do muro, né? O tamanho ali é muro, calçada. Calçada. Então, beleza? beleza? Se envolver 3 ou mais grandezas, estamos falando de regra de 3 composta. E aí, temos aulas que ensinam propriamente dito esse assunto, esse conteúdo. Se você não lembra, volta lá nas aulas anteriores, entra no canal, faz essa análise aí, estuda novamente, tá bom? Beleza. Vamos aplicar agora? Vamos lá? Agora é hora da prática, Enem 2023.
Com o intuito de fazer bombons para vender, uma doceira comprou uma barra de 2 kg de chocolate e 1 litro de creme de leite. De acordo com a receita, cada bombom deverá ter exatamente 34 gramas de chocolate e 12 ml de creme de leite. Respeitando os critérios estabelecidos, quantos bombons a doceira poderá fazer, utilizando o máximo que puder os ingredientes comprados. E aí tem aqui as alternativas, né? A pergunta é... Quantos bombons, né? Então, essa é a perguntinha. E aqui eu acho que a gente tem uma regra de 3, certo? Certo. Simples. Aí nós temos uma regra de 3 simples, porque nós vamos ter que calcular quantos de chocolate eu consigo utilizar. Ou seja, com 2 quilos de chocolate eu consigo separar quantas vezes 34 gramas? Ou melhor, 34 gramas cabem quantas vezes em 2 quilos? Então dá até para dividir. 2 quilos? 1 quilo são quantas gramas? 1000. E 2 quilos? 2000. 2.000 gramas, né? Então, 2.000 gramas a gente vai ter, né? 2.000 gramas a gente vai ter disponível para 34 gramas cada bombom, certo? Certo. Então aqui a gente pode ter uma divisão já, né? Já. Vai dar quanto? Vamos ver, 2.000 dividido por 34. Que eram 2 quilos, a gente transformou em gramas, né? Transformação de unidades. 58,8. Não pode ter vírgula, né? 58,8, então não chega a 59. Não, é só a gente 50. não consegue fazer 59 bombons, Não. a gente só consegue fazer 58 bombons. O chocolate, né? Isso. Agora vamos pensar no creme de leite. Eu tenho 1 litro. 1 litro. 1 litro são quantas ml? 1000. 1000. Então se eu tenho 1000, vou fazer de outra cor agora. 1000 litros, 1000 ml. Quantas é para cada? 12. Exatamente também? Isso, exatamente 12 ml. ml. 12 ml. E agora? 83,3. 83,3 também a gente não chega em Não. 84. Isso. Então, 83. Tá, mas e agora? Agora ficou ruim porque tem 58 e tem 83. Mas para fazer o bombom, eu preciso combinar o chocolate e o creme de leite. Então não adianta, pode sobrar creme de leite, mas não pode faltar chocolate. Não pode faltar chocolate. Então a gente vai no mínimo, né? No mínimo. Porque quando ele diz que é utilizando o máximo, a gente vai no mínimo. Beleza, então a alternativa correta é a letra C. E aí você já anota esse detalhe. Essa fala final foi perfeita. Ele pediu o máximo. Para eu ter o máximo, eu procuro sempre o mínimo. Porque... E ao contrário também, tá? Quando ele pede o mínimo, eu vou no máximo na resposta. É isso mesmo. Parece meio contraditório, mas é isso. Porque olha lá, eu tenho a possibilidade de fazer 58 bombons com chocolate que eu tenho disponível. Se fosse só de chocolate. Se for só de chocolate. Eu vou usar o creme de leite. O creme de leite dá para 83. E infelizmente vai sobrar creme de leite, mas não pode faltar chocolate. Então vamos até pensar assim, para ficar legal. Você separou os potinhos que é o chocolate. Um pouco você coloca na forminha e põe no micro-ondas para derreter. A filha do professor Maurício, que é confeiteira, empreendedora, é isso aí. Aí você colocou nas forminhas para preparar. Quando você cortou o chocolate, fracionou e pesou, que agora tudo é assim, né? Pesado, balanceando de precisão. Separou lá, deu só 58 forminhas. Quando você for colocar o creme de leite... mas tem mais creme de leite. Mas acabou o chocolate. Então temos que trabalhar com o mínimo. E agora vamos por aqui, fica aqui com a gente. Agora vamos para o 4º lugar. Então, em primeiro lugar, em quinto, que nós estamos em ordem do menor para o primeiro pódio aí, né? Em quinto lugar ficou razão, proporção, regra de 3, a tal da proporcionalidade. Beleza. Em quarto lugar, lembram? Será que vocês vão lembrar lá da aula 1.1? Em quarto lugar ficam as funções de todos os tipos. Claro que a gente já salientou para vocês. As que mais caem no Enem é a função afim, de primeiro grau, e a quadrática de segundo grau. Nada impede das outras não serem abordadas, mas o que cai mais são essas duas, certo? Certo. Então, boca no trombone é hora do 4º lugar, função de todos os tipos. Olha lá. Primeiramente, vamos dar uma recordada, né, na função afim e na quadrática, que é o que de mais importa para nós agora. Bom, a função afim é a função do tipo f de x igual a x mais b, certo? Aí eu me lembrei, né, para resolver função afim, mediação. Eu te falei, aí fala tudo lá na nossa paródia, né, se é constante, o A é 0, né, é linear, eu tô ligado, né, a identidade, tudo fala lá. AX mais B. Lembra que o A é quem? O A é o nosso coeficiente angular e que determina o crescimento ou o decrescimento da função. Isso. Se o A for positivo, função crescente. Se o A for negativo, função decrescente.
Outros detalhes envolvem a função Aí nós afim. temos que o gráfico é uma reta, né? Nós temos que se o B for 0, ela pode ser linear, ela pode ser Linear, eu tô ligado. identidade, se o B for 0 e o A for 1, ela pode ser identidade. Então são várias características que vocês já estudaram e já viram. Isso. E a função quadrática também é aquela que a gente diz que polinomial do segundo grau, né? Beleza. O gráfico é uma parábola, carinha feliz ou triste, quem determina isso também é o nosso A. Agora a gente tem lá a paródia do hoje é a função quadrática, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Utilizando aí a fórmula de Bhaskara para a solução das raízes. Temos também o valor, né? Valor de delta importa. Se for o 0, toca. Uma vez o x eu fico louca. Então temos as paródias aí que nos ajudam. Tem aqui o nosso vértice também, fala quem é, né? O x vértice, y vértice, que é aquele pontinho de máximo ou de mínimo, lugar onde inverte o sentido do movimento, certo? Certinho. Vamos resolver uma questão então com eles? Vamos lá, Enem de 2022, tá bem pertinho aí, ó. Em jogos de voleibol, a professora Lúcia conhece muito bem isso aqui, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio, onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma altura grande. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 metros do piso da quadra e a trajetória da bola foi descrita pela parábola, ou seja, ele deve ter colocado a bola assim, a uma certa altura e jogado para o alto, né? Então começou numa altura de 1,5 metro, ele arremessou a bola para cima e meteu ali a porrada na bola. E ele aqui já diz para vocês que a equação aqui a função é quadrática, porque ele diz que a trajetória descrita é de uma parábola. E traz aí toda a equação, né? Ou seja, y é igual a menos x ao quadrado sobre 6, menos 7x sobre 3, mais 12. E sabe uma coisa que eu já tenho certeza aqui? Que se ele falou de bola, de saque e de altura máxima, já sei que ele quer o y vértice. Ah, é verdade, né? Porque quando ele fala de falou máximo, né? altura máxima. Beleza, e aí vamos lá. Em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x, ou seja, né? Das o y vértice das abscissas, e que está localizado a 1,5 metro do piso da quadra, porque o jogador já tinha um... Olha lá, e não foi nem um saque, não foi nem um saque daquele, não, foi um saque aqui, ó. Baixinho, né? Isso. Como representa na figura? Suponha que em todas as partidas algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou 5 partidas. Cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desse ginásio em relação aos pisos das quadras são 17 metros, 18 metros, 19 metros, 21 metros e 40 metros. Beleza, e a pergunta é... O saque desse atleta foi invalidado em qual dessas quadras? Então, vamos ter que calcular a altura máxima. Vamos ter que calcular a altura máxima, né? Ou seja, o nosso y vértice. Temos duas opções, né? Ou a gente já vai direto no y vértice, só que precisa do delta. Ou a gente acha o x vértice e depois substitui aqui, porque o x vértice precisa de menos b sobre a. Não sei se ajuda ou não. Né? A gente pode... Vamos calcular aqui o x vértice? O x vértice, né? Vamos fazer o seguinte... Deixa eu dar uma limpadinha aqui, porque tá muito cheio de coisa. Canetinha. Vamos copiar essa aqui lá para a página da solução? Bora. Menos x quadrado sobre 6, ajuda aí a memorizar. Menos x quadrado sobre 6, menos 7x sobre 3, mais 12. Vamos menos lá, então, x quadrado. Aqui. Y é igual a menos x quadrado sobre 6, menos 7x sobre 3, mais 12? Mais 12. É isso? Vamos só dar uma conferidinha. Menos 7x sobre 3, mais 12. Beleza. Aí agora vamos lá, né? Se a gente achar o nosso x vértice, é menos b sobre 2a. Quem é o a, quem é o b aqui? Vamos extrair? Olha lá, o nosso a é menos 1 sexto. E o nosso é aqui, ó, tá? Quem acompanha o x quadrado. Quem é o nosso b? Menos 7 sobre 3. Menos 7 sobre 3. Essa questão aqui é uma questão mais demorada, tá? Então vamos lá. O nosso x vértice vai ser o menos b. Menos 7 sobre 3. Menos 7 sobre 3, sobre 2 vezes o A, menos 1 sexto, certo? Vamos fazer um trabalhinho com as equações agora, né? Vamos lá, nosso x vértice vai ser dado, menos com menos? Mais. Então, 7 terços dividido, 2 vezes 1 sexto? Dá 1 terço. Dá 2 sextos, né?
Que simplificando dá Dá menos um terço. menos um terço. Podemos botar menos um terço, né? Porque agora o que a gente faz numa divisão de Pode fração? cortar os denominadores. Copia a primeira e multiplica pelo inverso Da da segunda. segunda. Então, cortamos o 3 com 3 e o nosso resultado é menos 7 sobre 1, que vai dar menos 7. Esse é o nosso x-vértice. Esse é o nosso x-vértice, mas eu não quero x-vértice, né? O que eu vou querer? Y-vértice. Então, eu ainda tenho que substituir esse x lá e ali resolver, para achar né? a altura máxima. Se fosse pelo delta, já direto, o y-vértice é dado por menos delta sobre 4A. Então, também iria por aqui, mas aí a gente ia ter que achar o valor do delta, tá? Beleza. Vamos aqui? Acho que é melhor, né? Aqui pode ser? Pode. Vamos lá, então. Eu tinha que meu y era menos x ao quadrado sobre 6, menos 7x sobre 3, mais 12. Quem é o nosso x-vértice? Menos 7. Então, menos 7 ao quadrado sobre 6. Beleza. Menos 7 vezes menos 7 sobre 3. Mais 12. Eita, professora, sério isso? Seríssimo. Seríssimo. Menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7. 49. 49 vai ficar menos 49 sobre 6. Menos com menos, mais 7 vezes 7. 49 sobre 3. Mais 12. Acho que a gente pode dar uma quebradinha aqui, né? Fazer meio decimal mesmo? Isso. 49 sobre 6. Dá 8,2. Menos 8,2. Aqui é mais 49 sobre 3. Deve dar o dobro, né? Vamos ver aqui. Ah, sim. 16,4. 16,4 mais 12. Mais 12. Então a gente tem 12 mais 16,4. Vai dar 8,2. Ah, não, vai não, somar mais, aqui. somando os positivos. Esse aqui, ó, metade e dobro. Já tira aqui, né? Já então tira. o y-vértice vai ser o 8,4. Não, 8,2 mais 12. Eita, sério? 8,2 mais 12. Mais 12. 8,2 mais 12? 20,2. 20,2 metros, né? Essa é a altura do saque dele. A altura máxima. Vamos ver agora as opções aqui. O ginásio 1 é 17, passou. Passou, bateu. Bateu. No ginásio 2, 18, bateu. No ginásio 3, 19, bateu também. O ginásio 4, 21 metros de altura, não bate. Ainda temos que olhar aqui, né? Tem 1,5 metro ainda. Isso, a gente está falando. Esquecemos. Esse pedacinho então, aqui. Então, acho que bateu nas 3 primeiras, perdeu nas 3 primeiras. Esse pedacinho aqui tem 20,2, né? Tem que somar 20,2 mais 20,2 mais 1,5, porque não podemos desconsiderar, né? Temos aí 21,7. Então, quer dizer que no primeiro bate também. No terceiro, bate, no quarto. Valida em todos. Só no último que não bate. Só não bate no ginásio 5. Então, vamos nas alternativas. O saque desse atleta foi invalidado apenas no 1, apenas no 1 e 4, apenas no 1, 2, 3 e 4. Letra Isso D. mesmo, letra D. Só não foi no ginásio 5. Olha só, essa daqui, uma questão bem trabalhosa. Né? Nós optamos aqui em fazer o y-vértice trabalhando com o x-vértice e aqui chegamos num ponto que estava até conversando com a professora Lucia antes de começar a aula, que tem um matemático aí que observou esses detalhes. E quando eu tenho o x-vértice e vou colocar aqui, sempre o primeiro fica metade do segundo. Foi o que a gente fez ali, né? Isso, olha lá, o primeiro metade do segundo. 8,2 e 16,4, metade e dobro. Aí ele já faz um esqueminha, já fazendo uma análise disso aí, já tirando de letra. Mas assim, gente, essa questão leva tempo, tá? Toda ela leva tempo, então essa aí é uma questão que se você for realmente desenrolar, você ganhou tempo nas que você já fez mais rápido, tá? Porque essa aqui leva tempo mesmo. Vocês podem observar aí que a gente levou quanto tempo fazendo. Né? Claro que a gente faz explicando, indo, voltando. Aqui também a gente tem um slide em cada página, isso acaba dificultando um pouco. Vocês vão ter tudo numa página só, né? Mas é pra gente ficar visivelmente falando melhor com vocês, precisamos distribuir dessa forma, tá bom? Mas é uma questão puxada, tá? Mas vamos de terceiro lugar agora. O terceiro lugar ficou com a geometria plana e espacial.
Teve momentos que a geometria já ficou em primeiro, tá? Juntando as duas, ficou em primeiro lugar no top 5. É muito relativo, vai mudando de ano para ano, mas geralmente circula entre esses 5. Sempre está entre os 5. Aí um passa pelo outro, mas vão só permutando. Isso. É uma permuta. Eita, né? Vão permutando. O que é permutar? Mudando de posição. Né? Então, mudando de colocação aí de ordem. Mas tudo bem, beleza? Atenção agora para geometria plana e espacial. Olha lá. E aí nós tivemos, né, aulas e mais aulas falando da geometria, cálculo de área, cálculo de volume. Só precisamos agora compreender e analisar tudo isso em uma questão do Enem, tá? Cálculo de área e volume, vocês precisam estar alinhados. E aí me lembro agora da nossa paródia de geometria, né? É tanta equação que me arrepia, o que eu faço, ai meu Deus do céu. Gente, são muitas equações, né? Tanto na geometria plana, quanto a geometria espacial, então realmente não são poucas equações. A gente percebe aí que a gente tem muita coisa para relembrar, para estudar, né? Só que algumas são básicas, né? A gente sempre fala, as figuras planas, elas dão a base para todo o resto. Nosso momento agora não é ficar adentrando as equações, mas sim resolver mais uma questão do Enem com vocês. Vamos lá. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico. Você já mentaliza o que é um cilindro. Com a medida de raio da base igual a 4 centímetros e a da altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume do metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro. Beleza, né? A serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Então, com uma peça cilíndrica, quantas esferas eu consigo fazer? Vamos calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro. E o volume da esfera, que tem diâmetro 1 centímetro. E o nosso cilindro, né, tem o raio da base igual a 4 e a altura 50, né? E R ao quadrado vezes H. E o mais legal aqui, ó, tá tudo em centímetros. Então, não precisamos ficar com muita preocupação aí. Vamos lá, então. Cilindro, né? Vamos de caneta aqui. Cilindro, vamos lá. Altura, 50. Raio da base? 4, né? O volume do cilindro é dado por... Pi R ao quadrado. Do cilindro, pi vezes o raio ao quadrado... Vezes H. Vezes a altura. E ele não falou do pi. Então vamos deixar o pi quietinho. Porque a gente vai precisar depois para a esfera, né? Então o volume do cilindro vai ser pi vezes o raio ao quadrado. O raio é 4 ao quadrado vezes 50. Então o volume do cilindro vai ser pi vezes 4 ao quadrado, 16 vezes 50. 800 pi. 800 pi. Centímetros cúbicos. Né? Não tem um problema aqui com a unidade, porque vai ser uma questão de alternativa, né? Vamos agora na esfera, né? A esfera, uma nossa bolinha, né? A gente sabe que o volume da esfera é dado por... 4 terços. 4 pi. R ao cubo sobre dividido 3. Por 3. Tá lá na abertura das nossas aulas, né? Isso. Então, o volume da esfera, vamos lá, vai ser 4 vezes o pi. O raio, ele disse que é o diâmetro, né? Não, o diâmetro é 1, né? O raio é 0,5. Isso, então o diâmetro é 1, o raio 0,5. Vezes 0,5 ao cubo, dividido por 3. O volume da esfera é 4π. Ponto 5 vezes ponto 5 vezes ponto 5. 0,125. Dividido por 3. Não vamos dividir, vamos só multiplicar lá em cima. Vai ficar 0,125 vezes 4. 0,5. 0,5 pi sobre 3. Esse é o volume da esfera e esse é o volume do cilindro. O que a gente vai precisar fazer? Dividir o volume do cilindro. Dividir o volume do cilindro pelo volume da esfera. E a gente vai saber quantas cabem, 800 pi. 800 pi. Dividido por 0,5 pi sobre 3. Ou seja, vamos cortar o pi.
Ficamos com 800 Repete vezes... o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 800 vezes 3 dividido por 0,5. 3 vezes 8? 24. 24. 2.400 dividido por meio. Dividir por meio É o mesmo que que multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Então, 4.800 esferas. A Olha alternativa só. correta é a letra D. E muitos dos detalhes foram feitos usando regras, não é? Usamos algumas regras e alguns detalhes. Então, essa aqui, uma questão que teoricamente é mais complicada, mais trabalhosa, mas que na prática foi bem tranquila, bem fácil. Isso mesmo, né? Agora, claro, vamos para o segundo lugar. E quem ficou em segundo lugar? Média, moda e mediana. A estatística queridinha aí, as nossas medidas de tendência central. Vamos recordar com vocês, olha lá. Então, quando a gente fala de estatística, a gente já sabe que média é aquela soma de tudo, divide pela quantidade. Moda é o que mais se repete. E a mediana é o valor central, né? Tá no Vamos meio. para o Enem de 2022, vamos lá. Nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos, 5 jogos, média de 18 pontos, então já sei que tem 90 pontos. É só fazer 5 vezes 18 18. vezes 5, isso. Sim. Um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar, ou seja, tem a chance de fazer 90 pontos ou mais. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das finais deste ano. O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. A pergunta é, o jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos ou do melhor jogador da temporada passada é o... Bom, muito fácil. Se nós sabemos que 18 foi a média do melhor em 5 jogos, ele fez 90. Temos que somar os pontos aqui e ver quem está mais perto de 90. Quem estiver mais perto de 90 já vai ser o melhor, vai ter melhor, mais chance de melhorar, não é mais rápido. Então vamos somar os pontos na coluna ou na linha? Na linha, jogador 1. É, porque o jogador 1 teve esses jogos aqui, Isso. né? Aí depois o jogador 2 teve esses jogos aqui, né? Então vamos lá. 20 com 20, 40 com 25, 65 com 12... 77. 77. Depois, 20 com 24, 44 com 27... 51, 71. Depois, o jogador 3, 28 com 26, pode ser, né? Dá 54. 54 com 17. 71 também. 71 também. Então, até agora, o 77 está ganhando. Ó, 42 com 18 dá 60. Com 15, 75. 75 também não chegou ali ainda. Ó, 15 com 15 dá 30. 30 com 20... Com 45, 75 também. 75 também. Então, o jogador que teve mais pontos próximo dos 90 é o jogador número 1. E essa já é a resposta final. Ó, vocês viram como esse a gente fez muito rápido, porque era muito simples e muito direto? Então, uma questão dessa que se faz em 1 minuto, se ganha tempo para fazer uma daquela lá que levou mais, né? Isso. E essa daqui é interessante porque se você pegar a prova 2020, 2021, 2022 e 2023, você vai ver questões muito parecidas, contextualizadas diferentes, mas que usam a mesma ideia de somar os valores e não precisar fazer média, verificar qual que está mais próximo, qual falta, qual está mais perto, qual está mais longe. Esse é o detalhe do Enem, senhores. Isso. E agora vamos para o primeiro lugar, né? A primeira colocação, ou seja, medalha de ouro na matemática, e a gente tem gráficos e tabelas. E a matemática básica. Na verdade, isso aqui nem deveria ser um tópico, né? Porque é um assunto que mistura muita coisa. Gráficos e tabelas a gente tem, na maioria das vezes, em estatística, né? Matemática básica é aritmética. Tudo. É a arte de calcular, né? Mas vamos ver como é que o Enem aborda tudo isso. Olha lá. Então, falando de gráficos e tabelas, temos vários tipos, né? Gráfico de linhas, gráfico de colunas, gráfico de pizza, pictograma. Aqui tem um gráfico de dispersão, gráfico de área, gráfico de barra. Todos os modelos de gráficos estão aqui, nós trabalhamos com vocês esses modelos todos. E vimos no início da aula que de 45 questões, 13 tinham gráficos ou tabelas, né? Então vamos lá para o Enem de 2023, vamos ver como é que ele cobra tudo isso. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V igual a T ao quadrado menos 4.
Após a máquina funcionar durante o intervalo de tempo de 10 horas, então o tempo é 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. O que é se anular? Pô, se anular é passar no zero, dá zero. É, dá zero, né? Zerou, anulou. É. E a pergunta é, olhando para o gráfico acima... Quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Aqui, antes de dar a resposta para ele, vamos falar para ele aqui de um detalhe importante, porque nessa questão aqui, ele falou sobre um funcionamento e uma expressão que é uma função do segundo grau. Vocês viram lá? T ao quadrado menos 4. Na função do segundo grau, nós temos os detalhes importantes que nós não falamos na aula, porque o tempo parece que às vezes ele corre demais, às vezes ele dá uma paradinha. O tempo é muito legal quando a gente consegue equilibrar as questões. Mas ele falou lá de uma função do segundo grau. Nós temos 3 situações. Toca no eixo 2 vezes, quando a função tem um delta positivo. Toca no eixo 1 vez, quando a parábola chega pertinho ali, o delta é 0. E não toca no eixo. Beleza. Aqui, porque aqui nós temos um detalhe, ó. Cortou aqui, zerou aqui e zerou bem aqui. Poderíamos pensar que nesses 2 momentos aqui não zerou nenhuma vez. Só que na parábola, quando o delta é 0, ele toca 1 vez no eixo. Tá até na paródia, né? Toca uma vez o X e eu fico louca, né? Então aqui nós temos quantas vezes tocando o eixo X? 4 vezes. Vamos só marcar lá na telinha para vocês verem? Olha lá, onde que toca no X então? Toca no X exatamente aqui, aqui e aqui. 4 vezes, né? Então a resposta correta é a letra D. Uau! Muito bem, né? Eu acho que é o nosso recorde, não é? 5 questões na aula. É. Já chegamos a fazer uma. Não, acho que não sei. Na aula número 1, a gente fez todas as 5 também, uma de cada assunto. Na aula 1, não sei se vocês lembram, mas estava tudo no surgir já, estava resolvido. Já estava resolvido. E aqui a gente resolveu a punho, nós né? Resolvemos. É verdade. E legal porque teve uma hora, numa das questões, começou a demorar demais, a do volume. A outra... mas é que tem umas questões que realmente demoram mais e outras são tão simples quanto essa, né? Mas é assim mesmo, gente. E no Enem você vai se deparar com situação assim. Questões que demoram mais, que você vai ficar ali perdendo tempo, não, né? Que você vai ficar ali gastando tempo e outras rapidinho você tira de letra. Aí. E nesse tipo de situação é importante que vocês já saiam, né, na prova, já cheguem na prova conscientes de um detalhe. Tem questão que eu vou gastar tempo porque eu sei fazer e eu vou fazer. E ela gasta tempo mesmo. Aquela do volume. Calcular o volume do cilindro, calcular o volume da esfera, dividir um pelo outro. Teve situação de aluno que colocou pi igual a 3. É tanta equação que me arrepia. Né? Teve aluno que colocou 3,14, multiplicou, dividiu. Não precisa, deixa quietinho. Você viu que no final tinha lá uma divisão por 0,5. Dividir por meio e multiplicar por 2, é regra. Então você não divide, você deixa lá até o final para ver o que vai acontecer. Agora tem questão que você começa a ler e você não tem ideia de como fazer. Essa você deixa quieta e vai para outra. Porque nessa daqui, se você tentar ficar futricando, você vai perder tempo. E no Enem não dá. E vamos brincar com os números agora. Temos aqui uma conversinha com vocês. Olha lá na telinha. O Brincando com os Números hoje traz uma curiosidade. Vamos ver. Com 5, né, não apareceu aqui, tá? Com 5 milhões de participantes, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é a 2ª maior prova do mundo, perdendo apenas para o chinês. Eu acho que é Gaokao. Gaokao. O teste aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, é tão popular porque pode ser usado como vestibular, ou seja, porta de entrada, né? Para obtenção de bolsas de estudos como o ProUni e de financiamentos como o FIES. Então, é o caminho, galera. O caminho é esse. A gente fala o ano todo do Enem, mas é porque realmente é importante, né? Tu vê, a 2ª maior prova do mundo. E às vezes, não é, eu estou com pretensão de fazer engenharia agrônoma e lá na minha cidade não tem, na federal, não tem na pública. Eu uso o ProUni para fazer na particular, né, com obtenção de bolsa. FIES, que é o financiamento, mas eu não quero usar bolsa. Senhores,
é uma forma do governo trazer de volta o nosso imposto, né? Usar bolsa de estudos, usar esses benefícios, não quer dizer que eu estou me beneficiando do governo, não. Eu estou usando o meu imposto que é cobrado. E o FIES, né? O FIES também, os financiamentos estudantis, né? Então serve para isso. Então temos que usar os recursos, né? Às vezes a gente quer estudar na federal, mas às vezes os cursos também não estão disponíveis, aquele que a gente tem interesse. O que eu quero fazer, o meu sonho não está lá. Então eu tenho que procurar outro lugar, eu tenho que realizar o meu sonho. Eu não vou fazer um curso porque, não, eu vou fazer porque eu quero fazer, porque é o que eu gosto. Não é verdade. Porque imagina só, você tem que trabalhar naquilo que você não gosta. Isso mesmo, ruim. Né? E aí sempre temos oportunidades na vida aí. E a gente vai finalizando a nossa aula 69, então, agora sim, né? A gente respira e vai, tá? Fizemos o possível, o que pudemos para mostrar para vocês os caminhos, as estratégias. A gente espera que vocês tenham tirado bastante proveito de tudo isso. Claro que o empenho, o desempenho, o desenvolvimento é de vocês, mas a gente aqui deseja todo o sucesso do mundo no Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Ainda temos a próxima aula com quiz revisional e aí a gente vem com as avaliações. A atividade deles, né? Ainda tem, eu já estou me despedindo da aula 69, mas tem a ponto 2, verdade. A gente já está de volta.